de um país como o nosso. Então, à medida que isso acontece, a nossa responsabilidade aumenta, porque valores que não são valores mais, que são ditados pela igreja como era antes, hoje nós temos que ensinar aos nossos filhos, nós temos que passar essa cultura. É uma cultura voluntária, é uma cultura em que você ensina ele e, se ele quiser, ele vai andar nessa direção. Até um pouco antes da Revolução, pela Idade Média e mais para trás, no início ali da era cristã, a igreja ela dominava, e a igreja ela ditava nesse sentido, ela dizia o que era para ser feito e não poderia ninguém enfrentar o poder da igreja, ou do Estado também, no momento em que os dois se confundiam, mas hoje não é assim. Então nós temos um desafio ainda maior. No mundo em que todos podem escolher exatamente o que quer, para onde quer, um mundo em que as pessoas podem, inclusive o pai, ele pode escolher, aliás, o filho, ele pode escolher ter outro pai, e ele pode pedir à justiça, por exemplo, autorização para que um outro pai possa assumir essa paternidade, porque o conceito ele cresce, e o conceito de pai não é mais o conceito biológico, não é o conceito sanguíneo, mas pai é aquele que cria. Aliás, o conceito primário de ser pai é esse, é aquele que cria, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que assume todas as responsabilidades inerentes a essa ideia de paternidade. Então, essa questão de paternidade, ela está no nosso meio o tempo todo, porque a gente passa por isso em nossa vida, a gente tem experiências disso em nossa vida, a gente tem conhecimento, se a gente não tem uma experiência direta, através de outras pessoas e de exemplos. Então, eu, por exemplo, como filho, eu tenho uma experiência de paternidade, e ela também é de forma assim, muito única. O que eu acho a respeito do meu pai de paternidade, de repente, não pode ser a mesma, pode não ser a mesma coisa que você acha, que você perceba a respeito do teu pai, da tua criação, das lembranças que você tem, porque cada um vê essa experiência de paternidade a partir do seu próprio ponto de vista. São vários tipos de experiências e de noções que a gente tem sobre o pai. Às vezes a gente pensa que o nosso pai é desatento, outros acham que o pai é muito inseguro, dedicado, ocupado, atrasado, estressado, agitado, pai brincalhão, pai carinhoso, pai inconveniente, pai sem noção, pai moderninho demais, já balançaram a cabeça ali no sem noção, então já peguei um grupinho ali, pai que faz tudo, pai que dá banho, pai que não faz nada, pai preguiçoso, pai que só fica com o controle remoto da mão, pai que acha que o filho também tem que ser controlado por ele, como se fosse um objeto a ser controlável remotamente, pai que brinca junto, pai que não brinca nunca. Então a gente tem essa diversidade, e às vezes o nosso pai, de fase em fase, ele vive algum desses tipos. E tem pai também que decide, mesmo tendo um filho, não ser pai. Ele opta pelo abandono, por exemplo. Então, que tipo de pai, falando para os pais, você é? E filho, qual a experiência que você tem com relação ao seu pai? Como você vê o seu pai? Como o teu pai, na tua criação, ele influenciou a tua vida? Que história! Semana passada eu falei sobre ossos que falam. Você que não tem mais pai, o que a lembrança, os ossos do seu pai, ele fala para você hoje? Você carrega esse valor ainda contigo, ou carrega um problema, um defeito que veio lá de trás? Porque a gente entende que família, ela é a figura responsável pela estrutura da sociedade, pela estrutura do indivíduo. É dentro de casa que a gente aprende a ser aquilo que a gente se torna depois. Ali é o embrião principal, é onde a semente é plantada, é onde nascemos, é onde crescemos, é onde nos desenvolvemos em todos os sentidos. E é ali também que a gente forma a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso caráter. Tem uma autora americana, o nome dela é Diana Papalha, ela é uma psicóloga, escritora também, e ela fala algo que tem muito a ver com aquilo que eu penso. Ela diz que os valores ligados à fé cristã, bem como a formação da identidade de Deus, estão estreitamente vinculados à família e à nossa relação de paternidade.
O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que a imagem que nós temos do nosso pai pode influenciar nas nossas relações pessoais, pode influenciar nas nossas relações com o mundo, a maneira ou a imagem que nós temos de paternidade ou a imagem que nós temos do nosso pai pode influenciar como nós vemos Deus. Eu queria estar falando sobre algumas questões que giram em torno disso aqui, que giram em torno de paternidade. Porque, em primeiro lugar, se a gente pensar num pai que ele é muito autoritário, você pode projetar em Deus a imagem de um Deus que é um Deus autoritário e mandão também. E muita gente corre de Deus, foge de Deus por causa disso. Às vezes nunca teve uma experiência pessoal com Deus, mas as experiências negativas, as experiências de autoritarismo dentro de casa, fizeram ele ver Deus como esse Deus autoritário e mandão também. Porque, dentre muitos tesouros que foi confiado ao pai, é próprio da missão paterna, lógico, acompanhado da mãe, ser essa referência de autoridade dentro da família, dentro de casa. E a gente precisa entender que autoridade não é autoritarismo, são coisas distintas. O autoritarismo ele tem a ver com um comportamento que exige obediência absoluta, às vezes cega, que atropela opiniões, atropela a liberdade do outro, que aquele que detém esse comando autoritário, ele é sempre o dono da verdade, ele é sempre inquisitivo, é sempre impositor, ele nunca vai admitir um não, ou vamos conversar, vamos dialogar sobre essa questão, sempre vai ser aquilo que ele quer. E o pai autoritário, ele mantém a gente dentro de muitas regras. É normal a gente viver, o filho ele crescer dentro de determinadas regras, mas quando isso é demasiadamente desproporcional, a condição, às vezes, de idade, a capacidade de entendimento da criança, e a coisa sem noção também, isso já se torna um projeto de autoritarismo, em que você quer formar no teu filho aquilo que você é, e às vezes coisa ruim que você é, cheio de verdade, desejo, às vezes poder dentro de casa, e não consegue desenvolver pais assim, não conseguem desenvolver afetividade positiva, amorosa, envolvimento saudável dentro de casa. Eu não sei se vocês que estão ouvindo tiveram experiências assim, de um pai autoritário. Isso era muito frequente. Hoje eu vejo que os pais eles são um pouco mais facilitadores com os filhos. Mas eu acho que para quem tem aí mais de 40 anos, deve ter vivido numa época em que o pai ele era um pouco mais autoritário e impositivo. Que o negócio era a base da vara. E não era vara para corrigir, era vara para quebrar nas costas. Não era uma chinelada, era uma surra de fivela. Então, coisas assim. Eu fico lembrando de alguns momentos, mas era até um pouco cultural também, lá pela década de 70, 80, eu vim de lá, tá bom, gente? Então, era normal a gente tomar uma surrinha. Mas eu fico olhando para trás, eu falei, caramba, aquelas surras que eu tomava, a mamãe está aqui, tá? Mas como hoje eu estou falando de papai, tá? Não se preocupa não, que não vai pegar a senhora, não. As surras, eu fico olhando para trás e falo, caramba, eu dava um conselho tutelar. Perdia o poder familiar, o pato poder antigo, né, facilmente, por causa de algumas questões. Mas isso era comum em todas as casas, porque era algo quase que cultural. Graças a Deus, isso vem melhorando. Então, a gente tem essa figura do pai autoritário, mas eu conheço ainda pais que espancam. Pai que, às vezes, não espanca o filho com a correia, com o cinto, mas emocionalmente, que consegue diminuir a vida, consegue diminuir o filho na sua vontade de caminhar por conta da opressão e do autoritarismo. A gente tem um exemplo na Bíblia que foi o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele foi casado, a sua mulher principal, que foi a Ionã, e ele teve 4 filhos, depois ele teve mais 2 meninas também, 6 filhos. E esse homem, esse rei, ele foi um mau exemplo desse exercício do poder familiar, justamente por conta do autoritarismo, porque ele tratava a família dessa maneira. Lá no texto de 1 Samuel 9, seguinte, que narra a história desse primeiro rei de Israel, a gente vai ver, e aqui eu só vou pontuar algumas questões, exemplos a respeito do comportamento dele. Então, ele era um pai, e comportamentos que vai falar, mas isso é cultural. Não, porque isso aqui é um valor
é um princípio que ele é atemporal, porque ele, por exemplo, ele era mentiroso, ele mentia, não era um pai honesto com os filhos. Ele mente, por exemplo, para o seu filho Jonatas, a respeito da relação ou do comportamento dele com Davi. Esse pai aqui, ele é motivado pela inveja. Então, ele tem inveja de Davi, que foi o rei substituto, o grande rei de Israel. Ele tenta matar Davi, que era justamente o melhor amigo do seu filho Jonatas. Ele era um homem amargurado. Por diversas vezes a gente via que ele era um homem violento, ele era um homem rixoso. O próprio Samuel, que era um profeta da época, ele falou, por conta da sua rebeldia, Deus está olhando para você. E esse comportamento dele fez dele esse homem arrogante e autoritário. E essa rejeição que Samuel falou veio do próprio Deus, porque lá em 1 Samuel 15, 23, mostra isso. Diz assim, como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou como rei. E rejeitou, a gente vai ver no verso anterior, que rejeitou por conta dessa rebeldia, do comportamento, a forma como ele tratava os seus, as pessoas, aquele que era um homem que Deus via como um grande rei de Israel, que seria o próximo Davi, os seus próprios filhos, e como um próprio monarca, um próprio administrador real. Então Deus olha e fala, você rejeitou a minha palavra, então não tem como eu manter, não tem como você levar adiante as suas questões de vida desse jeito. Então a rejeição como rei aqui nesse sentido, e ele acaba se tornando a consequência da sua própria vida, que foi uma vida de arrogância, uma vida de autoritarismo. E muitos, é triste isso, mas a gente vê ainda hoje, eu estou contando história de milhares de anos aqui, mas ainda hoje muitos pais autoritários são rejeitados por suas famílias, por seus filhos, porque vive nessa rebeldia de não ter essa relação saudável, de autoridade, de saber falar com autoridade, ser respeitado na autoridade, ser retribuído em sua autoridade com amor e não com autoritarismo. E a gente tem exemplos, talvez você tenha alguns na sua casa, ou já teve no passado, de pai, especificamente pai, que foi rejeitado pelo filho, que se afastou do filho, que vive uma relação amargurada com o filho, porque ele não soube conversar, ele não soube lidar, ele não soube dar direção, ele não soube perdoar os erros do filho, como se ele nunca tivesse vivido situações também de erro e desacerto. Então, muitos filhos, por conta desse autoritarismo do pai, eles criam essa imagem também distorcida de Deus. Se meu pai é assim, que dirá Deus, se isso aqui é exemplo de pai na terra, então por que Deus permite que um pai na terra seja assim? Talvez, ou será que é porque ele é assim também? E você projeta essa imagem distorcida de um Deus mandão, de um Deus rixoso, porque reflete em Deus a imagem do seu próprio pai. Você tem refletido em Deus a imagem do seu próprio pai, as amarguras que você tem, as experiências negativas que você tem do pai aqui na terra? Então, falando de um pai que hoje cria, de um pai que tem um filho pequeno, estou vendo aqui algumas crianças aqui, o Elcio, esse menino que já está enorme, né? O Tito, a Sofia ali também. Eu conheci o Tito, ele estava pequenininho, né? Cabeça, ele nem tinha cabelo, hoje já está com franja. Maravilha. Você precisa ter autoridade na sua casa, sem ser autoritário. Deus, ele tem toda a autoridade, mas Deus, ele nunca se demonstrou autoritário. Deus, ele nunca atropelou a nossa vontade. Deus, ele permite que você vá aonde você queira ir. Deus, ele permite você escolher o que você queira fazer. Deus, ele te permite até você não querer estar próximo dele. Deus, ele permite até você rejeitar o projeto de salvação dele. Porque se você quiser ir para o inferno, você vai. É só você falar, eu não creio no Cristo Jesus, eu não quero salvação, eu quero escolher um outro caminho. Um exemplo disso a gente vê lá no Éden, quando o homem escolhe se afastar de Deus, voluntariamente. Deus dá a dica, fala, olha só, esse caminho não é o melhor.
Eu quero que vocês desfrutem do melhor que eu construí nesse paraíso para vocês, mas o homem, ele não tirou do homem, não subtraiu do homem esse livre-arbítrio de escolher os seus próprios caminhos. E o homem escolhe viver mal. E ainda assim, depois da primeira derrota, do primeiro erro, que foi a destruição de um projeto inicial de Deus, Deus ele vem amorosamente, sem autoridade, e fala: onde você está? Eu tenho um outro plano para você. Eu posso reconstruir. Vai ser com consequências, porque você mudou. E Deus já sabia na sua onisciência que o homem estaria sempre repetindo a sua rebeldia, por conta do seu arbítrio, a sua desobediência, a sua vontade de não estar próximo de Deus. Mas o tempo todo, esse Deus não autoritário, mas um Deus de autoridade, ele te busca. E te busca com amor, porque Deus ele conhece corações, mas também ele não usa da sua onisciência para poder te manipular. Ele vai te dando direção, às vezes ele estreita, às vezes ele dá uma permissão, às vezes você está diante de uma prova. Eu falei na semana passada que tudo, absolutamente tudo, Deus toma proveito de todas as coisas, tudo aquilo que você achou que deu errado, teu passado que você achou que foi uma desgraça, Deus ele pega isso aí e fala: olha só, pega esse bolo doido aí, eu consigo fazer isso em coisas maravilhosas, em experiências maravilhosas, em coisas que vão marcar a tua vida daqui para frente e que você poderá ser uma pessoa melhor a partir de todo um passado que talvez você achasse que nunca tivesse mais jeito num futuro. Então é esse Deus de autoridade, não de autoritarismo. Então, se você hoje tem essa imagem distorcida de Deus, de um Deus que é mandão por conta da imagem que você teve da sua infância, da sua criação, do seu pai, ou dos pais, ou determinados pais que você vê no mundo, você precisa desfazer isso, para você poder desfrutar de uma paternidade amorosa com Deus. E mais, você aprender a partir daí a refletir também nos seus filhos esse mesmo projeto de autoridade e não de autoritarismo. A Bíblia ensina em Romanos 3:1, na segunda parte, que não há autoridade que não venha de Deus. E a gente deve respeitar todas as autoridades. Mas também diz, falando aqui especificamente sobre família, lá em Efésios 6:1, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque é justo. Os dois textos me fazem entender que a obediência no Senhor, ela tem um limite. E qual é o limite? A autoridade maior que a autoridade de Deus, a palavra de Deus. Até onde o pai, ele deve ser, até onde deve ir a autoridade do pai, ou até onde deve ir o desejo do pai de educar o seu filho, ou as suas experiências de educação com o seu filho, até aquilo que esbarra no projeto de Deus de educação. Porque não é de qualquer maneira, não é com excesso, não é com a submissão sem limite, porque qualquer autoridade sem limite, aí a gente vai ver a própria Bíblia mostrando a gente, ou homens da Bíblia se levantando para falar: peraí, a gente precisa agora conversar, dialogar sobre isso. A gente precisa reposicionar esses conceitos. Então, Jesus, o tempo todo, ele estava no meio de autoridades que queriam, na verdade, agir com autoritarismo dentro do campo religioso. Entre os fariseus, os escribas, os saduceus, homens que tinham muito conhecimento, homens que achavam que eram donos da verdade e que queriam impor uma vontade que diziam ser de Deus, mas não era. E com isso oprimia a gente. Atropelava pessoas. Jesus falava: não, não é assim. Se você acha que antes foi escrito desse jeito, eu em verdade vos digo. Ou seja, eu quero dar uma nova noção de interpretação. E toda a interpretação de Jesus, de autoridade de Jesus, ela era pautada no amor e nunca na opressão. Então, essa questão de submissão, de ter autoridade, deve ser um compromisso para nós pais de duas vias. O pai, ele imprime a sua autoridade na medida certa, sob a orientação de Deus, é o que diz o texto de Efésios, e o filho obedece isso com naturalidade, porque ele ama, porque ele respeita, porque ele compreende que isso é o melhor. E que, principalmente, o melhor de tudo é quando ele compreende que a orientação do pai
ela de fato ela está debaixo da orientação de Deus. Aí sim, você vai refletir em seu filho a imagem de um pai que tem autoridade amorosa e não de um pai mandão. E por conseguinte, o teu filho ele vai ter um agente facilitador na vida, para olhar para Deus e falar, poxa, se Deus é reflexo do meu pai, esse Deus vale a pena ser seguido. Que pai você tem sido? Como teu filho tem olhado para Deus, talvez ele olha para Deus e as perguntas que ele faz sobre Deus reflete a tua relação com ele. Uma relação opressora, uma relação autoritária. Talvez não mais como antes de violência física, mas hoje tem essa violência velada, essa violência por debaixo dos panos, dentre quatro paredes, a violência emocional, a violência destrutiva de uma emoção saudável que deve ser construída principalmente nas crianças, nos adolescentes. A gente vai entender também que existem pais que, além de autoritários, são pais indiferentes. Na maioria das vezes, quando ele pega um, ele vai construindo um combo, né? É o combo da desgraça do filho e dos outros. Mas, às vezes, algo é mais assim, simplesmente numa questão e no outro, em outras questões. Mas tem pai que é um pai indiferente. E a indiferença é um outro problema também na noção de paternidade. Porque se a gente olhar para um pai indiferente, e a gente vê por consequência o que uma pessoa pode pensar ou construir sobre Deus a partir da visão do seu pai indiferente, é de um Deus também diferente ou um Deus ausente. Quantas pessoas acham que Deus não existe? Às vezes você tem ateu aí pelo mundo, porque não é uma questão de ideologia ou intelectual dele. É porque ele teve uma experiência de paternidade tão negativa, de tanta ausência, que ele fala, Deus não existe. Não por uma questão intelectual, mas por uma questão de experiência pessoal. Ele não existiu para mim, o meu pai, então esse Deus também, para mim, ele não existe. Ele também pode ser um Deus ausente. Porque tem pai que constrói história de indiferença em relação à sua família e filho. Em especial com os seus filhos, alguns transferem para o outro o dever de criar, educar, acompanhar e amar. E se a gente sair desse campo da igreja religiosa, a nossa Constituição, ela diz que é dever dos pais. Não está escrito lá, é dever dos avós, ou são deveres dos avós, está dizendo, são deveres dos pais. Criar, educar, acompanhar, ter relações de afeto. E às vezes eles começam a culpar outras pessoas. A avó que fez isso, foi a avó que estragou, foi o tio que estragou. É por tua causa, ou culpa a esposa. Culpa todas as pessoas pela consequência de uma má criação, uma malcriação, que era a responsabilidade dele. E às vezes você vai ter também um monte de filho aí, mamãezado, leite com pera, vovozado, porque ele não teve a presença de um pai no momento que deveria ter. Espera aí, menino, chega aqui, vamos conversar agora. Agora é papai contigo, tá? Não é a mamãe que vai falar do jeito dela, não, sou eu que vou falar. E você fazer aquela reprimenda que você precisa fazer, você dar aquela orientação que você precisa dar, você acompanhar, você entrar na vida do seu filho, para que você possa entender a vida dele, para você saber como que você vai lidar com uma vida que não é sua, é dele. Porque não podemos lidar com a vida do nosso filho como se fosse a nossa própria vida, porque o querer dele é outro, a formação dele é outra, os conceitos dele, as experiências que ele tem no mundo são outras. Então, a melhor forma de você lidar com o seu filho é você estar perto dele. E para estar perto dele, você não pode ser um pai indiferente, você não pode ser um pai ausente, você precisa ser um pai presente. Presente em quê, pastor? Em tudo. Em tudo. Deus, como pai, ele está o tempo todo atrás da gente. Quando Jesus ele morre, quando ele fala, eu vou, mas eu quero deixar para vocês uma boa notícia. O Espírito Santo do Pai, ele vai estar com vocês até o fim dos tempos, tá bom? Vocês não vão ficar sozinhos.
Vocês não vão ficar sem pai aqui, desamparados sem o Pai do céu. Então, um exemplo é para nós pais aqui na terra também. E a indiferença é justamente essa falta de interesse, é o descaso, é o desdém. É quando o pai ele leva uma relação com o filho na base do tanto faz como tanto fez. É o pai que torna o filho um elemento invisível dentro de casa ou na sua criação. Quantas pessoas você pergunta hoje, às vezes eu estou aqui, eu converso com muita gente, eu falo, qual a lembrança que você tem do teu pai? Ou é uma lembrança de um pai opressor autoritário, ou não é lembrança nenhuma, porque falou, não tive um pai presente. Então, eu tive essa desconexão, fui desconectado disso, porque coisas importantes ou fases importantes da minha vida, eu não pude ter a presença desse pai ou do meu pai. E o pior dos resultados da indiferença no filho é justamente esse sentimento, essa sensação de ausência. E apesar da gente pensar, às vezes, de um pai fisicamente presente, você vive e você olha ele chegando, saindo para trabalhar todo dia dentro de casa, mas ausente nessas atribuições que são inerentes à paternidade. E às vezes a gente, como filho, você não quer dinheiro, você não quer mais presente, você não quer mais roupa nova, você não quer ir para shopping, você não quer brincar sozinho. Você quer só ter teu pai perto de você. Uma criança só quer ter o pai, né, para brincar de cavalo na varanda de casa. Eu lembro que uma vez um homem que era muito rico e foi muito conhecido aqui até a década de 90, que foi o Antônio Hermínio de Moraes, o presidente do Grupo Votorantim, e ele foi entrevistado e a repórter falava para ele, falou, poxa, mas o senhor, né, chegou no final da vida, o senhor está no auge, porque esse império, não sei o quê, falando de tudo que tinha construído, mas o homem era muito rico, quem lembra dele? E falou, o que o senhor guarda disso tudo? Aí passou 2 netos dele correndo pela sala. Ele falou, disso tudo eu não quero levar nada, eu sei que eu não vou levar nada. Agora eu quero deixar na memória desses que estão passando aí, que eu fui um bom vô, que eu fui um bom pai, que eu fui alguém presente. Que eles lembrem do Antônio Hermínio não como um homem rico e famoso, mas como um pai e como um vô presente. Eu falei, é isso? E ele nem se declarava crente. E às vezes a gente vê dentro do nosso ambiente cristão, poxa, uma verdadeira guerra entre pais e filhos, ou entre pais com as suas esposas, e o filho se torna refém de uma negociação de interesses e bens. Na separação, os bens eles se tornam mais importantes, ou o filho ele se torna um objeto de manipulação, ou do pai ou da mãe, para poder atingir o outro consorte, o marido ou a mulher. Isso não faz parte do projeto de Deus, isso significa indiferença. Você não vê aquilo que precisa ser visto. Porque separação acontece, a gente vai ver na Bíblia que o divórcio, por causa da dureza do coração do homem e da mulher, por concessão isso acontece, mas os filhos não precisam ser atingidos por isso. Você, pai e mãe, que se separa com relação aos seus filhos, não pode haver a separação. A presença ela tem que continuar. E para que a presença ela permaneça, às vezes você vai ter que atropelar um pouco o seu orgulho. Fala, por conta do meu filho, eu vou me submeter a essa situação, eu vou lá, eu vou me mostrar presente, eu vou brigar por isso, porque eu preciso ter meu filho perto, eu não vou abandonar, eu não posso fazer com que ele tenha a sensação de que eu sou um pai invisível, porque isso vai ter reflexos na vida dele, vai ter reflexos, de repente, na paternidade dele após. Pode ter reflexo na vida ou na relação dele com Deus como pai também. E ele começar a ver Deus como um pai ausente a partir do seu próprio pai. E agora me veio aqui uma outra lembrança, que eu lembro que naquela saga de Troia, né, que eu acho magnífico essa história de Aquiles, a história do rei de Troia, do cavalo de Troia, alguém deve lembrar aqui mais ou menos o que aconteceu.
Então, Aquiles ele foi um grande guerreiro, que ele combate contra um príncipe de Troia chamado Heitor. E quem vencesse aquela luta ali, faria cessar uma guerra. Aquiles, ele era um semideus, é lógico que ele vai ganhar, ele mata Heitor, e ele arrasta o corpo de Heitor para o deserto, até a sua tenda, e isso era um motivo de muito escárnio, de muita desonra. E o pai de Heitor, que era o rei de Troia, o Príamo, ele fala, não vou deixar meu filho. Eu vou lá, meu filho precisa ser honrado. Mas o senhor sabe que isso é um absurdo. Vão te matar lá. Ele falou, não, mas eu tenho que buscar o corpo do meu filho para poder honrar, dar um sepultamento digno para ele. Um pai presente até na morte do filho. Até na falta de esperança. E ele se veste de trapos, ele entra no acampamento. E ele chega lá até o grande Aquiles. Ele falou, grande Aquiles, eu preciso te dizer uma coisa. Você venceu essa guerra com meu filho. Mas você precisa entender que até os inimigos se respeitam. Até os inimigos se respeitam. E por que ele estava falando aquilo? Por causa do filho. Vamos nos respeitar por conta do meu filho, ou por conta do filho. Então, ensino maravilhoso que salta nesse tempo. Tá? Uma história que a gente não sabe se foi verdade, mas o fundo moral dela traz para a gente um exercício que é muito importante. Se você está separado da sua esposa ou a esposa do seu marido, você tem filho, e ele está sofrendo a ausência de um ou do outro por conta disso, até os inimigos devem se respeitar por conta de um bem maior, que nesse caso aí é o filho. Então faz isso acontecer, porque se você não fizer isso acontecer, a consequência disso vai ser a indiferença, ou um crescimento de um filho com essa noção de indiferença. Davi, ele foi um bom rei. Davi, ele foi um dos líderes mais bem-sucedidos da história de Israel, mas Davi foi um péssimo pai. Davi foi um péssimo marido, porque ele despreza a sua esposa. A gente vê isso lá no texto de Samuel, de 1º e 2º Samuel, no texto de Crônicas também. Davi, ele mata para poder adulterar. E Davi, ele tem um monte de filho mimado. Salomão era um filho mimado. Quero uma biga, não vou dar. Chorava. Mal criado, filhos perturbados, filho brigão. Amon, um dos filhos dele, violenta a própria irmã. Depois o irmão dela, que era Absalão, vai e mata o outro irmão também, que é Amon, por vingança. Absalão, que era um outro filho de Davi, tenta usurpar, tomar o trono do próprio pai. Salomão, que é filho, que esse filho, um dos filhos mimados, que fez um monte, foi um grande rei também, mas tinha um monte de problema, que era reflexo da sua criação. Ele manda matar o irmão Adonias. Então, uma família que ela entrou em profunda desgraça, porque Davi, ele não foi um marido, ele não foi um pai diligente, e está na Bíblia isso. Esse exemplo negativo, para a gente poder ver. A gente vai ver também uma vida de arrependimento posterior de Davi. E esse é o grande lance na vida de Davi, porque depois ele se arrepende, e ele escreve ali um monte de salmo de arrependimento, de muita frustração. De chegar diante de Deus e falar, olha, não tire, não afaste de mim o teu espírito, Senhor. Eu sei que eu pequei contra o Senhor. A minha vida teve um monte de desgraça pessoal e dentro da minha casa. Mas um período da vida, esse período familiar de Davi, foi um período muito complicado, porque ele era também um pai indiferente. Que ele não corrigia quando precisava corrigir, que não estava perto, que não tentava entender, compreender o filho a partir daquilo que o filho pensava, mas a partir talvez daquilo que ele pensava. E ele pagou isso com um preço de desgraça dentro da sua própria casa. Muita gente está pagando hoje com um preço de desgraça. É óbvio, a gente sabe que a escolha do filho sempre vai valer no final, mas às vezes a escolha do teu filho é produto da tua criação. Aí tu tem que matar nos peitos essa culpa. Falar, eu pequei na criação. Isso deve ser uma amargura para um pai. Você fala, meu filho está desse jeito por minha culpa. Às vezes não. Ou, se o filho é maior e ele tem uma noção de responsabilidade, então ele participa também disso. Mas como a gente sabe que a influência do pai é maciça no crescimento de um filho,
Às vezes a tua atitude durante a criação pode ter tornado o teu filho, ou está tornando o teu filho aquilo que ele é hoje. Não deixe isso acontecer. E com Davi não foi por conta de aviso ou falta de recurso, tinha dinheiro, e nem por conta de falta de aviso. Lá em 2 Samuel 12, 8, 9, diz, olha só, Samuel falando, em nome de Deus, te dei casa e mulheres, a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe daria mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo aquilo que ele reprova. Versículo 10, por isso, a espada nunca se afastará da sua família. E se a gente lê a história de Davi, a gente vai ter uma sensação assim, muito nítida de que os filhos de Davi foi, de certa forma, resposta da indiferença e da ausência dele na criação como pai. Falta de percepção causada pela indiferença. Aí o marido, a mulher, o casamento não dá certo, se separam. Aí ele tem lá 2, 3 filhos. Aí o coração dele se inclina para outra pessoa. Aí é aquela paixão terrível, né? Se apaixona como se fosse menino de novo, já está com 50 anos na cara. Né? Eu estou falando de um sujeito indeterminado, tá? Ninguém se ofenda da forma como eu estou falando. Hã? Então peguei. Tá? Mas tá casado bonitinho. Então o cara está lá. O cara está casado, se separa, aí deixou aqueles 3 filhos, mas às vezes tem filho pequeno ainda, e se apaixona de novo loucamente por outra pessoa. Aí tem aquele bebezinho, uma outra criança. Aquela criança, às vezes, isso é experiência comum, tá? Eu estou falando aqui, de repente você vai encaixar em alguém que você conhece, ou em você mesmo. Né? Aquela criança parece que é a criança mais preciosa do planeta, e os filhos do passado são desprezados. Porque você acha que eles são filhos menos queridos. E às vezes é porque você faz isso porque você é refém da nova esposa. Você não pode contrariar ela. Porque se você contrariar, você pode arrumar um outro problema. Aí tu desconta em quem? No sangue do teu sangue. No osso do teu osso. Nos seus filhos. Isso toda hora a gente vê isso acontecendo. Pai que vive nova vida, como se o fruto do passado não existisse mais. Deus ele não aprova isso. Não vai aprovar isso lá fora, e você, cristão, não pode viver uma vida assim, se de repente, no percurso, aconteceu uma separação. O teu filho é o teu filho, ele é o valor mais importante. Então, antes do teu coração, uma dica, né? É difícil dar dica para o problema dos outros. Tá? Ver o que o outro consorte acha dos seus filhos. Para você construir novos relacionamentos a partir de algo saudável. E não já construir com outro problema a ser acumulado para frente. Então não adianta a gente ter êxito em tudo que a gente faz se a nossa casa ela é a prova do nosso fracasso. Não adianta você ser bonito, não adianta você ser rico, não adianta você conquistar muita coisa desse mundo, não adianta você ser um grande empresário. Se lá no final da tua vida você vai ver que a tua casa, a construção da tua casa, principalmente a relação sua com os seus filhos, foi um fracasso. Então tu tem que buscar isso. Pai, é dever nosso. Está lá em Provérbios 22, 6, eu falo sempre aqui quando eu apresento um bebê, ensinar nossos filhos o caminho que ele deve andar. Pai, é dever nosso governar bem a nossa casa. Governar bem não é mandar, é dialogar, é caminhar junto. É a gente tentar dirimir, a gente tentar construir, a gente tentar vivenciar, equivaler as nossas diferenças de marido e mulher, de pai e filho. É ruim demais quando a gente vê, às vezes, dentro da igreja, relações de marido e mulher, com os filhos assistindo, sendo criados. Que, poxa, uma xingação dentro de casa de crente. Homem crente não xinga mulher crente, não xinga ninguém.
Principalmente a mulher que é cristã também. Mulher cristã não xinga marido crente. Isso é uma vergonha para quem é cristão. Sabe por quê? Porque você está começando a construir desrespeito. E o teu filho vai fazer a mesma coisa, ou provavelmente vai fazer a mesma coisa quando ele estiver dentro da casa dele. Então, governar bem em casa não é saber o que vai fazer para o almoço, para a janta, não é saber pagar a conta de luz, não. É, principalmente, governar emoções, governar diferenças, administrar. Respeito, respeito. As famílias hoje estão quebrando por conta do respeito. Às vezes não é nem mais falta de dinheiro, é falta de respeito. Porque o que é meu, o que é seu, não se mexe no que é meu, não me meto no que é seu. Vivem dois sujeitos distantes dentro da mesma casa. Pessoas individualizadas dentro do mesmo lar, separadas às vezes pelo próprio casamento. É por isso que está dando tudo errado. É por isso que aquilo que estão falando lá fora está dando certo. Que família é uma construção cultural e falida. Porque a gente, enquanto crente, a gente não consegue levantar uma voz, mas não é voz de palavras em púlpito, não. Voz de testemunho dentro de casa. Que a família, ela precisa reagir e subsistir. Mas como que isso vai acontecer? Com respeito, com saúde, com governo, com administração dentro de casa. E começa com quem? Começa comigo. Hoje é dia do pai, dia da mãe, eu vou falar que vai começar com ela. Né? Começa comigo hoje. Em maio, agora é tua vez. Começa contigo, que vai dar certo. Eu tenho falado, e isso é um orgulho que Deus me dá já há muito tempo. Eu tenho 25 anos de casado, eu amo ser casado. Com a mesma esposa que eu tenho. Que me maltrata, que me xinga, mentira. Nada disso. Porque durante todo esse período, a Janaína sempre ensina para mim que ela é uma pessoa, ela consegue ser uma pessoa muito melhor do que eu. E à medida que ela é melhor do que eu, para mim é muito bom aprender as coisas com ela. Tá? E sempre tentando ver as coisas assim. Tem os arranha, a gente se arranha, essas coisas vão acontecer, de vez em quando, por dentro, não é? Existe até assim, aquela vontade intestinal de xingamento, mas não sai pela boca. Guarda onde você tiver que guardar, mas não fala, porque aquilo que você fala não volta mais. Daqui a 300 anos, ela vai jogar na tua cara. Vai. É só uma questão de tempo. E joga mesmo, né, Carlinhos? Então, você se apoia em quê? Fala, não vou dar tiro. Não vou dar tiro no meu próprio pé. Eu não vou cortar a minha própria carne, como o texto de Efésios aqui fala depois também. Eu não vou cortar o meu próprio corpo. Então, para eu mesmo não sofrer, eu trato ela bem. Eu respeito. E eu vou ficar muito feliz se a projeção dessas coisas atingir os meus filhos. E se meu filho chegar para mim e falar, pai, eu quero ter um casamento, eu quero ter uma família igual a sua. Eu falo, caramba, eu acho que eu acertei. Eu acho que eu acertei. Agora, como que isso acontece? Oração, jejum, ir para o monte, fazer cara de feliz e bonito na igreja, no Facebook? Não. Exercício diário de respeito, de visibilidade, você conseguir enxergar o outro, não ser indiferente ao outro. É você olhar para o outro a partir do outro e não de você. É você tentar mudar a opinião do outro com argumentos, não com a ignorância. Fiquei um tempão aqui no Governar Bem. Pais, é dever nosso amar a nossa família, como amamos o nosso próprio corpo, Efésios 5:28. Porque se no princípio foi dito por Adão, lá no Gênesis, depois mais duas pessoas citaram o mesmo texto, que foi Jesus e Paulo. Agora você é
carne, da minha carne, ossos dos meus ossos, que é antecedido pelo texto de então deixará teu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e tal. Então, se isso é uma realidade espiritual, tudo que eu faço com ela, eu sinto. Às vezes não sinto no corpo, mas é como se eu tivesse sentido. Tudo que atingir ou a minha esposa ou o meu filho, vai me atingir. Então é dever do pai, eu estou falando do pai hoje, é a gente amar os nossos filhos como amamos o nosso próprio corpo. Aí, são duas questões só, mas que eu acho que se isso já acontecer, você já dá um grande passo. Não ser autoritário, não ser indiferente, ausente. E você passar para o teu filho a noção de um pai perto. Porque quando teu filho ele entende que tem um pai perto, ele vai ter muita facilidade para entender que o Deus, o arquétipo, o modelo ideal e perfeito de pai, ele é um Deus perto também. Porque a vocação dos homens que se fazem pai tem origem na vocação, na paternidade do próprio Deus. Porque Deus ele é esse excepcional modelo de pai. Deus é um pai cheio de amor. Deus é um pai incondicional. Deus ele não pede ou não cobra, Deus ele não pede nada em troca para poder te fazer alguma coisa. Ele diz que ele é um pai de graça ou da graça. E Jesus ele é muito intenso para a gente terminar aqui na relação dele com esse pai. Então Jesus ele entendeu tão bem a ideia de paternidade com Deus que ele chama o Deus do céu de Pai Nosso. É o que diz lá no texto de Mateus 6,9. Porque o pai de Jesus é um pai tão grandioso para ele, é um pai tão majestoso, que ele fala, eu quero dividir esse pai com todo mundo. Esse pai que está no céu. Jesus, ele carrega o nome do próprio pai, porque o anjo disse que ele seria chamado de Emanuel, que significa o Pai conosco, Deus conosco. E esse atributo de Deus faz valer uma palavra aqui que talvez possa ser a palavra do próprio Davi, lá no Salmo 27:10. Ele diz, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, ele, o Senhor, me acolherá. Tenha o próprio Deus como exemplo de paternidade e tenha o Filho dele, o Jesus Cristo, como exemplo de filiação, e isso vai refletir nas suas relações filiais, nas suas relações paternais. Quanto mais você se mostrar perto de Deus, como reflexo dessa relação com Ele, maior vai ser a possibilidade, Pai, de você se aproximar do seu filho, de você ensinar o seu filho o caminho em que ele deve andar. Deus, Ele é um Pai nosso. Deus, Ele é um Pai perto. Deus, Ele é um Pai de todos. Deus é um Pai daquele que não conheceu o Pai. Deus é um Pai daquele que teve uma construção de paternidade toda dilapidada, porque Ele é modelo hoje de reconstrução. Então, se hoje você tem uma imagem distorcida de Deus a partir do seu pai, hoje é dia de você reconstruir isso, porque o Deus do céu, Ele é um modelo perfeito, e qualquer história, tudo que possa ter acontecido na tua vida, que entorpeceu esse conceito, precisa cair por terra e precisa ser reconstruído. E talvez a partir daí, eu tenho certeza que pela fé, a partir daí até você, que tem histórias negativas com o seu pai do passado, isso vai ser reconstruído no presente para o futuro. E tudo aquilo que aconteceu lá atrás, tu vai falar, pai, é uma nova história daqui para frente, independente daquilo que ficou para trás, porque agora eu tenho um modelo de paternidade, agora eu sei o que é ser pai. Deus te abençoe.